Vocês não imaginam o quanto eu fiquei aliviada quando comecei a assistir Bridgerton e esses eram os trajes nos quais as moças estavam sendo apresentadas diante da rainha. Isso porque a rainha Charlotte foi responsável direta por uma das maiores atrocidades de moda no século XIX. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e você está no canal da Modista do Desterro. Apesar de a série Bridgerton se passar em um universo alternativo e fictício, ao longo da história nós vamos vendo muitos aspectos reais da vida na Inglaterra na década de 1810 que são apresentados pra gente. E um desses aspectos é justamente a cerimônia de apresentação das mulheres diante da corte. Na série, assistimos a uma dessas cerimônias logo no primeiro episódio, quando algumas personagens femininas são levadas diante da rainha Charlotte para serem formalmente apresentadas à sociedade. E sim, havia uma roupa oficial, quase um uniforme para a cerimônia de apresentação, o chamado traje de corte. Para as mulheres que não viviam diretamente na corte, convivendo e participando do dia a dia e acompanhando a rainha, havia 3 ocasiões em que o traje de corte era obrigatório. Na cerimônia de apresentação à sociedade das jovens solteiras, logo depois que a mulher que já tivesse sido apresentada anteriormente retornasse do seu casamento e caso o marido dela recebesse um título de nobreza, fosse convidado para a corte pelo rei ou pela rainha, ou caso a família estivesse recebendo alguma honraria da coroa inglesa. A prática do traje de corte nessas ocasiões já vinha desde o século XVIII, quando as mulheres nobres na Inglaterra usavam um vestido chamado mântua. A mântua era um vestido imenso, todo feito de seda e bordado à mão, usado em cima dos esteios e dos paniers, essas armações que davam o formato lateral característico da saia. E enquanto outros países, como a França, já estavam mudando as características do seu traje de corte e adotando modelos um pouco mais leves já na década de 1780, a corte inglesa continuava absolutamente fiel à sua mântua. A rainha Charlotte era particularmente fã da silhueta característica do século XVIII, com as cinturas muito marcadas e as saias amplas que faziam com que a cintura parecesse muito fina. E é justamente por isso que o traje de corte inglês, mesmo durante a regência, tinha um formato, digamos assim, meio diferente. É disso aqui que a gente está falando. A moda feminina que marca o início do século XIX, chamada genericamente de regência, império ou diretório, tem uma silhueta mais sequinha, com a cintura bem alta, saias fluídas e poucos volumes. Bem diferente do que se usava no século XVIII. Mas, por exigência da rainha Charlotte, os enormes paniers de corte do século XVIII continuaram sendo usados mesmo no século XIX, mas combinados com os vestidos de cintura alta da regência. Mesmo as revistas de moda da época apontavam o contraste gritante entre os vestidos usados nos bailes e os trajes de apresentação à corte. No mundo tão cheio de regrinhas de comportamento, não é de se estranhar que os trajes usados em ocasiões formais também fossem rigidamente controlados. O traje de corte era o vestido mais caro de ser produzido e estava submetido a uma série de regras que regulavam o corte, os bordados e até as cores e materiais que poderiam ser utilizados. O único tecido que era permitido, por exemplo, era a seda. As moças solteiras deveriam se apresentar inteiramente de branco na cerimônia. Os bordados do vestido tinham que ser prateados. As únicas joias permitidas eram os diamantes e elas necessariamente tinham que usar na cabeça uma tiara e 3 plumas totalmente brancas. Mulheres casadas podiam usar trajes coloridos, também bordados com fios metálicos. Na cabeça, uma tiara de diamantes e as plumas, que poderiam ir de 5 a 7 e a partir daqui já podiam ser coloridas. As mais usadas eram as favoritas da rainha, as plumas de avestruz. Usar um traje desses envolvia um custo muito alto e acabava sendo um investimento para a família.
O valor de produção de um vestido desses era tão alto que superava o salário acumulado de uma vida inteira de um trabalhador do Porto de Londres ou das modistas e das bordadeiras que trabalhavam na confecção dessas peças. Tanto luxo e espetáculo serviam para delimitar muito bem os lugares das pessoas dentro da sociedade e reforçar o poder da monarquia, representada aqui pela rainha, sobre a sociedade e as suas atividades. O traje de corte inglês só deixou os paniers de lado em 1818, depois da morte da rainha Charlotte, quando passou a seguir a silhueta padrão da época, incorporando uma cauda de veludo bordado removível, mas mantendo as plumas. Agora, imagina conseguir manter o equilíbrio e ser uma debutante graciosa com um negócio desses na cabeça. E o que esse rolê todo tem a ver com as festas de debutantes? Os bailes de debutante, como a gente conhece hoje em dia, são uma criação do século XIX. Um tipo de versão da cerimônia de apresentação à corte, só que para as moças de famílias ricas que não eram nobres. À medida em que a nobreza foi perdendo a importância que tinha na sociedade ao longo do século XIX, o costume do baile de debutantes foi apropriado pelas famílias burguesas e transformado num evento com um sentido muito parecido com o original: apresentar as moças oficialmente à sociedade, marcar de uma maneira mais oficial a saída da menina da infância para a vida adulta e sinalizar para a sociedade que aquela moça em especial já estava disponível no mercado matrimonial, ou seja, que a família já estava aberta para começar a negociar o casamento dessa moça para o futuro. Inclusive, o hábito de vestir a debutante de branco, que era bem comum até pouco tempo atrás, provavelmente não venha da cerimônia de apresentação à corte, mas dos bailes brancos, que eram um costume francês. Nesses bailes, só eram admitidos jovens solteiros de boas famílias, que dançavam e conversavam sob a supervisão das mulheres casadas e que tivessem a moral inquestionável. Todas as moças tinham que estar necessariamente de branco e o objetivo era facilitar que os jovens se conhecessem um pouco melhor antes do casamento. E com as mudanças dos costumes ao longo do último século, as festas de 15 anos ainda existem, mas elas também se transformaram. E ao mesmo tempo que são uma tradição bastante antiga e que remetem a um período em que a relação das filhas com as suas famílias e das mulheres com a sociedade era bem diferente, eu acho bastante curioso e até interessante que a gente veja ainda hoje as festas de 15 anos acontecendo e que nessas festas convivam lado a lado coisas que são tão tradicionais como a valsa da filha com o pai, ao mesmo tempo em que a gente tem baladas e nós temos shows dentro das festas de 15 anos. E se você curtiu esse vídeo, considere a possibilidade de se tornar um apoiador aqui do canal. Com valores a partir de R$5 mensais, você ajuda na manutenção da estrutura tecnológica do canal. Mas você também me auxilia a produzir cada vez mais conteúdo, a poder pesquisar e trazer mais material exclusivo para vocês em língua portuguesa. E já que você está por aqui, aproveita para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like nesse vídeo e conferir esses outros conteúdos que eu já deixei separados aqui para você com todo carinho.